Um milionário acorda no meio da noite com gritos desesperados, vindos do portão de sua mansão. Ao sair para ver o que está acontecendo, ele se depara com sua ex, encharcada pela chuva, tremendo e com uma criança nos braços. O que acontece depois muda sua vida para sempre e deixa todos ao seu redor em choque total. A mansão de Eduardo Ferreira erguia-se como um monumento ao sucesso no exclusivo bairro de Leblon, no Rio de Janeiro. Suas linhas arquitetônicas neocoloniais modernizadas refletiam a personalidade de seu dono, meticulosa, elegante e fria. Cada detalhe fora cuidadosamente escolhido e posicionado com precisão milimétrica, desde os pisos de mármore importado até as obras de arte contemporâneas que adornavam as paredes impecavelmente brancas. Às 3 da madrugada, o silêncio tumular que caracterizava a residência foi brutalmente interrompido por gritos desesperados que atravessaram os muros de concreto como facas invisíveis. Eduardo, um homem de 45 anos acostumado a acordar exatamente às 5h30 toda manhã, sentou-se na cama king size com o coração disparado de forma irregular. Os gritos continuaram, mais urgentes agora, acompanhados do som metálico do portão principal sendo sacudido com violência. Eduardo calçou os chinelos de couro e dirigiu-se à janela que dava para a frente da propriedade. Através das cortinas de linho, ele pôde distinguir a silhueta de uma mulher segurando algo nos braços sob a luz dourada das lâmpadas do jardim. Com uma mistura de irritação e curiosidade, desceu as escadas de mármore, seus passos ecoando no hall vazio. A voz que gritava seu nome soava estranhamente familiar, como um eco distante de um passado que ele havia enterrado com cuidado, sob camadas de sucesso profissional e rotinas impecáveis. Ao abrir a porta principal, a brisa noturna carioca trouxe consigo o aroma das flores de frangipane, misturado a algo mais, o cheiro de desespero e medo. Diante dele, sob a luz dourada que banhava a entrada, estava Mariana Costa. 6 anos haviam se passado desde a última vez que ele a vira. Mas seu rosto continuava o mesmo que um dia havia bagunçado o ritmo ordenado de sua vida. Seus olhos escuros, antes cheios de riso e malícia, agora refletiam uma urgência que o desarmou por completo. Ela tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo desgrenhado, vestia jeans velhos e uma blusa amassada, como se tivesse viajado por horas sem parar. Nos braços dela, enrolado em um cobertor azul gasto, havia um menino de cerca de 5 anos. O pequeno tinha os olhos fechados, mas ínclin. As palavras de Mariana caíram sobre Eduardo como blocos de gelo. Ele é seu filho, Eduardo. Preciso que cuide dele por um tempo. Sua voz tremia, mas havia uma determinação férrea em seus olhos que ele se lembrava bem. Era a mesma expressão que ela tinha quando decidia algo importante, a mesma que usara quando lhe disse que ia estudar medicina na Europa 6 anos antes. O menino em seus braços se mexeu levemente, e por um instante Eduardo pôde ver seus olhos. Eram como espelhos de seu próprio olhar, do mesmo tom verde acinzentado que ele herdara de sua avó paterna, com os mesmos cílios escuros e espessos. O parecido era inegável, como uma foto sua da infância projetada no rosto daquele pequeno desconhecido. Mariana tirou de sua bolsa uma pasta de papelão amassada e a estendeu com mãos trêmulas. Aqui estão todos os documentos. A certidão de nascimento, os exames de paternidade, a carteirinha de vacinação, tudo. Sua voz embargou levemente na última palavra. Ele se chama Lucas. Lucas Ferreira Costa. Eduardo pegou a pasta com mãos mecânicas, sem processar completamente o que estava acontecendo. Sua mente, habitualmente calculadora e precisa, virara um redemoinho de confusão. Um filho. Como era possível que ele não soubesse de nada durante 5 anos? Mariana, isso é... começou a dizer, mas ela o interrompeu colocando uma mochilinha de dinossauros aos pés dele. Não tenho tempo para explicações longas, Eduardo. Tem gente perigosa me procurando.
O Lucas vai estar mais seguro com você. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. É um menino incrível, inteligente, sensível, adora livros e animais. Tem asma, então precisa do inalador dele. Tá na mochila, junto com os remédios e algumas coisas que ele gosta. O som de um motor se aproximando fez Mariana olhar nervosamente para a rua. Um táxi amarelo parou em frente ao portão, o motor roncando impaciente na quietude da madrugada. Tenho que ir, murmurou ela, aproximando-se para beijar a testa do menino adormecido. Seus lábios tremeram contra a pele infantil. Seja bonzinho com o papai, meu amor, sussurrou tão baixo que Eduardo mal conseguiu ouvir. Então, antes que ele pudesse reagir, Mariana depositara o menino em seus braços. O corpinho pequeno se sentiu surpreendentemente quente e frágil contra seu peito. Lucas se mexeu levemente, murmurando algo ininteligível antes de se agarrar instintivamente à camisa de seda de Eduardo. Mariana, espera! Eduardo tentou detê-la, mas ela já se dirigia ao táxi com passos apressados. Meu celular não vai funcionar por um tempo, gritou por cima do ombro. Cuida dele, Eduardo. É a coisa mais importante que eu tenho no mundo. A porta do táxi se fechou com um baque seco, e as luzes vermelhas sumiram na escuridão da madrugada carioca, levando consigo todas as respostas de que ele precisava desesperadamente. Eduardo ficou ali, no limiar de sua mansão perfeitamente organizada, segurando um menino que supostamente era seu filho, enquanto o mundo que ele construíra com tanto cuidado desmoronava silenciosamente ao seu redor. O amanhecer chegou sem que Eduardo tivesse pregado um olho sequer. Ele passara as últimas 3 horas, sentado em sua poltrona de couro italiano, observando o menino que dormia profundamente no sofá, enrolado no cobertor azul que cheirava vagamente a lavanda e a algo que ele não conseguia identificar, mas que lhe parecia estranhamente reconfortante. A luz dourada do sol carioca filtrava-se pelas janelas amplas, criando padrões geométricos no piso de mármore. Em circunstâncias normais, esse momento do dia representava para Eduardo o início de sua rotina perfeitamente calculada. Exercícios, banho, café da manhã, checagem de e-mails e a primeira ligação de trabalho às 7 em ponto. Mas nada parecia normal agora. Lucas se mexeu levemente, soltando um suspiro pequeno que fez o coração de Eduardo se apertar de um jeito que ele não esperava. O menino tinha o cabelo escuro bagunçado, as bochechas rosadas pelo sono e suas mãozinhas se agarravam a um dinossauro de pelúcia que ele tirara da mochila durante a noite. Os documentos que Mariana deixara estavam espalhados sobre a mesa de centro de vidro. Eduardo os revisara uma dúzia de vezes, cada leitura confirmando o que seu coração já sabia. Lucas era seu filho. As datas batiam perfeitamente com a última noite que ele passara com Mariana antes de ela partir para a Europa. Uma noite de despedida que ele tentara esquecer por anos, mas que agora voltava com uma clareza dolorosa. A certidão de nascimento mostrava que Lucas nascera em Barcelona, na Espanha. Os exames de paternidade, feitos quando o menino tinha 2 anos, eram conclusivos. 99,7% de probabilidade. Não havia espaço para dúvidas, só para as perguntas que se multiplicavam como ondas em uma lagoa. Por que Mariana não lhe dissera nada? Por que esperara 5 anos para bater à sua porta? E o que significava aquilo de gente perigosa? Seu celular vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era Rafael Oliveira, seu sócio e melhor amigo desde a faculdade, provavelmente ligando para confirmar a reunião das 8 com os investidores japoneses. Eduardo, tá tudo bem? Você soou estranho quando cancelou a reunião há 3 horas. A voz de Rafael soava preocupada. Rafael, preciso que adie todas as minhas agendas de hoje, respondeu Eduardo em voz baixa, olhando para Lucas, que começava a se mexer. O quê? Tá doente? Em 20 anos te conhecendo, você nunca cancelou uma reunião importante. É complicado, explico depois. Antes que Rafael pudesse responder,
Lucas abriu os olhos. Por um momento, o menino pareceu confuso, olhando ao redor da sala com olhos grandes e assustados. Quando seu olhar pousou em Eduardo, o lábio inferior começou a tremer. "Cadê a mamãe?" perguntou com uma vozinha pequena e trêmula que partiu o coração de Eduardo em pedaços que ele nem sabia que existiam. Eduardo desligou o telefone sem se despedir e se aproximou devagar do sofá, como se estivesse se aproximando de um bichinho ferido. "Oi, Lucas", disse suavemente. Eu sou Eduardo. Sua mamãe teve que sair por um tempo, mas me pediu para cuidar de você." Os olhos do menino se encheram de lágrimas, mas ele não chorou. Em vez disso, abraçou com força seu dinossauro de pelúcia e assentiu com uma maturidade que uma criança de 5 anos não deveria ter. "Você vai me machucar?" perguntou num sussurro. E aquelas 4 palavras revelaram um mundo de medo que fez Eduardo sentir uma fúria protetora que ele jamais experimentara. "Nunca", respondeu com uma convicção que o surpreendeu. "Nunca vou te machucar, Lucas. Você está seguro aqui." A primeira semana com Lucas foi como tentar navegar em águas desconhecidas sem bússola nem mapa. Eduardo, acostumado a controlar cada aspecto de sua vida com a precisão de um relojoeiro suíço, se viu completamente desarmado diante das necessidades imprevisíveis de um menino de 5 anos. O primeiro obstáculo veio na forma de Maria Helena Santos, uma mulher de 60 anos com cabelo prateado, preso num coque perfeito e olhos que pareciam ver direto na alma das pessoas. Era a melhor babá do Rio, segundo as referências que Rafael conseguira depois de uma dúzia de ligações urgentes. "Senhor Ferreira", disse Maria Helena, depois de observar a interação entre Eduardo e Lucas por meia hora. "O senhor fala com a criança como se fosse um parceiro de negócios numa reunião de diretoria." Eduardo se sentiu imediatamente na defensiva. "O que quer dizer com isso?" "Mas crianças precisam de afeto, não de instruções precisas sobre como se comportar em casa." Seus olhos se suavizaram um pouco. "Esse menino passou por algo traumático." Olhe para ele. Lucas estava sentado na beirada do sofá gigante, com as pernas balançando sem tocar o chão, abraçando seu dinossauro de pelúcia, enquanto observava cada movimento dos adultos, com uma intensidade que não era natural para uma criança da idade dele. Ele não tocara no café da manhã gourmet que Eduardo pedira ao chefe de um hotel de luxo, nem mostrar interesse pelos brinquedos caros que comprara às pressas no shopping mais chique da cidade. "Eu não sei como fazer isso", admitiu Eduardo, e aquelas palavras lhe custaram mais do que qualquer negociação de negócios que ele já enfrentara. Maria Helena sorriu pela primeira vez desde que chegara. "Essa é a primeira coisa inteligente que o senhor disse hoje. As crianças não precisam de perfeição, senhor Ferreira. Precisam de presença de verdade." Foi Maria Helena quem sugeriu que transformassem um dos quartos de hóspedes num quarto para Lucas. Eduardo insistira que o menino dormisse no quarto principal, numa cama que era maior que alguns apartamentos, mas Lucas passara as primeiras 3 noites dormindo no chão, encolhido contra a parede, com seu cobertor azul. As crianças precisam de espaços que pareçam seguros e seus, explicou Maria Helena, enquanto dirigia os trabalhadores que traziam móveis mais adequados à idade. Não palácios que as façam se sentir intrusas. O quarto se transformou em algo completamente diferente do resto da mansão. Paredes pintadas de azul claro, com nuvens brancas, uma cama de solteiro com lençóis de dinossauros, prateleiras baixas, cheias de livros infantis e um tapete macio onde Lucas podia brincar. Era acolhedor, quentinho e totalmente oposto à estética minimalista do resto da casa. Mas foi no 4º dia que Eduardo descobriu algo que mudou sua perspectiva por completo. Ele estava trabalhando em seu escritório, tentando lidar com as crises que se acumulavam em sua empresa por causa de sua ausência repentina, quando ouviu um som estranho vindo do quarto de Lucas. Ao subir as escadas,
Encontrou o menino sentado no chão, respirando com dificuldade, os lábios levemente azulados e o peito se movendo de forma penosa. O dinossauro de pelúcia caíra de suas mãos e seus olhos refletiam pânico puro. Maria Helena! Gritou Eduardo, correndo para Lucas e se ajoelhando ao lado dele. O que está acontecendo, pequeno? Não, consigo respirar, murmurou Lucas entre golfadas. Maria Helena apareceu na hora. Avaliou a situação com a experiência de décadas cuidando de crianças e apontou para a mochila de Lucas. O inalador dele, rápido. Eduardo revirou a mochila com mãos trêmulas até encontrar o pequeno aparelho azul. Maria Helena mostrou como ajudar Lucas a usá-lo, segurando-o com gentileza enquanto o remédio fazia efeito. Gradualmente, a respiração do menino se normalizou, mas Eduardo não conseguiu esquecer a sensação de impotência total que sentira. Naquele momento, todos os seus feitos empresariais, sua fortuna, seus contatos influentes, nada servira. Só importara um inaladorzinho e saber usá-lo. A asma pode ser desencadeada por estresse ou mudanças no ambiente, explicou Maria Helena mais tarde, enquanto Lucas tirava uma soneca. Esse menino passou por muitas mudanças em pouco tempo. Naquela noite, Eduardo sentou-se no chão do quarto de Lucas, ouvindo sua respiração tranquila, e percebeu que algo fundamental mudara nele. Pela primeira vez na vida adulta, havia algo mais importante que suas reuniões, projetos e império de negócios. Havia alguém que dependia totalmente dele. Alguém para quem não importava quanto dinheiro ele tinha ou quão bem-sucedido era. Lucas só precisava que ele estivesse presente, que soubesse onde ficava o inalador, que entendesse que às vezes as crianças têm medo do escuro. Eduardo construíra sua vida sendo indispensável para sua empresa, mas nunca fora indispensável para outra pessoa de um jeito tão puro e absoluto. Era aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. O projeto do resort em Angra dos Reis foi o sonho de Eduardo por 3 anos. Localizado numa das costas mais pristinas do litoral fluminense, o complexo hoteleiro de luxo representava o auge de sua carreira. 200 suítes à beira-mar, um spa de classe mundial, 3 restaurantes gourmet e amenidades suficientes para atrair a elite internacional. Os investidores japoneses voaram especialmente de Tóquio para a apresentação final, e o contrato de $50 milhões dependia daquela reunião. Mas às 2 da madrugada, do dia mais importante de sua carreira profissional, Eduardo se viu correndo descalço pelos corredores do Hospital Copa d'Or, no Rio, carregando Lucas nos braços enquanto o menino lutava para respirar. Tudo começara quando Lucas acordara gritando, não de um pesadelo, mas porque simplesmente não conseguia encher os pulmões de ar. O ataque de asma fora mais grave que o anterior, e dessa vez o inalador não bastara. Eduardo observara com horror como os lábios de seu filho ficavam azuis enquanto ele ofegava como um peixe fora d'água. Precisamos de nebulizações imediatamente, dissera ao médico de plantão um homem jovem que parecia mais calmo do que Eduardo se sentia. E quero que verifiquem se há algum gatilho que a gente está ignorando. Enquanto Lucas recebia o tratamento, ligado a máquinas que monitoravam cada batida de seu coração, cada respiração penosa, Eduardo percebeu que nada mais importava. Nem o resort, nem os japoneses, nem os $50 milhões. Só importava que aquele menininho que entrara em sua vida uma semana antes pudesse respirar normalmente. Seu telefone tocara 17 vezes. Rafael, seus assistentes, os intérpretes, os advogados, todos queriam saber onde ele estava. A reunião estava marcada para as 9 da manhã e eram 6:30. Eduardo desligou o aparelho. Papai, murmurou Lucas quando finalmente pôde falar sem ofegar. Era a primeira vez que o chamava assim, e a palavra acertou Eduardo como um raio. Eu tô muito doente. Não, pequeno, respondeu Eduardo pegando a mãozinha entre as suas. Só precisa de ajuda para respirar melhor. Os médicos sabem exatamente o que fazer. Você vai ficar comigo?
Não saio daqui. E ele não saiu. Eduardo passou as 6 horas seguintes numa cadeira desconfortável do hospital, vendo Lucas recuperar aos poucos a cor normal nas bochechas. Compartilharam o café da manhã do hospital, ovos mexidos que pareciam papelão e suco de laranja artificial, e leram 3 livros de dinossauros que Maria Helena trouxera. Quando finalmente voltaram à mansão, Rafael os esperava na sala, com uma expressão que Eduardo conhecia bem. Era a mesma cara que ele fazia quando ia dar notícias ruins. Os japoneses foram embora, disse sem rodeios. Disseram que, se esse projeto não era prioridade suficiente para você comparecer à reunião mais importante, talvez a gente não seja os parceiros certos para eles. Eduardo sentiu um peso no estômago, mas não o que esperava. Não era devastação ou pânico pela perda financeira. Era algo mais como alívio. Quanto a gente perdeu? Perguntou, mais por curiosidade que por desespero. 50 milhões em investimento inicial, mais os custos de desenvolvimento que já gastamos. Uns 8 milhões no total. Rafael o estudou com cuidado. Eduardo, você tem noção do que isso significa? Significa que talvez a gente precise repensar nossas prioridades. Rafael piscou como se não tivesse ouvido direito. Repensar prioridades? Esse era o projeto mais importante da empresa. A gente trabalhou nisso por 3 anos. Lucas, que brincava quietinho com seus dinossauros no tapete, se aproximou de Eduardo e sentou no colo dele sem pedir licença. Era a primeira vez que o menino iniciava contato físico por conta própria. Papai, disse Lucas, o senhor tá bravo com você? Um pouco, respondeu Eduardo com honestidade, mas às vezes as pessoas ficam bravas quando não entendem por que a gente toma certas decisões. Como quando a mamãe decidiu me trazer para você. A pergunta era inocente, mas acertou Eduardo num lugar que ele nem sabia que existia. É mais ou menos assim. Rafael observou a interação com uma mistura de confusão e algo que poderia ser compreensão. Eduardo, a gente precisa conversar. A sós. O que você tem para dizer pode falar aqui. Não acho que você entenda a gravidade do que rolou. Os outros investidores estão nervosos. Se não der para cumprir os compromissos de Angra, vão começar a questionar todos os nossos projetos. Então a gente procura outros investidores. Outros investidores? Rafael se levantou, caminhando até a janela. Eduardo, faz uma semana que você está agindo como se a empresa fosse um hobby, cancelando reuniões, ignorando ligações, sumindo sem explicação. Meu filho estava no hospital. Seu filho? Rafael se virou para ele, que apareceu do nada há uma semana e de quem você nunca soube a existência. O tom de Rafael tinha uma ponta que Eduardo nunca ouvira antes. Lucas se encolheu no colo dele, claramente sentindo a tensão na sala. Rafael, disse Eduardo em voz baixa, mas firme, Lucas é meu filho. Isso não está em discussão. Não estou questionando isso. Estou questionando se você está pensando direito nas consequências das suas decisões. Eduardo olhou para Lucas, que o observava com aqueles olhos verdes tão parecidos com os seus, cheios de uma confiança que ele não merecia, mas estava determinado a honrar. Pela primeira vez em muito tempo, disse por fim, acho que estou pensando com total clareza. 1 mês depois da chegada de Lucas, Eduardo contratou a Agência de Investigações Carioca, a mais renomada do Sudeste brasileiro. O que ele esperava era uma localização rápida de Mariana e respostas claras. O que conseguiu foi um labirinto de pistas que levavam a mais perguntas. Sua ex é um fantasma bem treinado, informou Carlos Mendes, o investigador-chefe, durante a segunda reunião no escritório de Eduardo. Era um homem magro de 50 anos, com bigode grisalho e a paciência de quem vira casos complicados demais. Mariana Costa terminou a especialização em medicina tropical em Barcelona há 4 anos. Desde então, trabalha só com organizações humanitárias em áreas remotas. Os arquivos que Carlos estendeu sobre a mesa de Mogno pintavam o retrato de uma mulher que construíra sua vida ajudando os mais vulneráveis.
Médicos Sem Fronteiras no Haiti, após o terremoto. Clínicas rurais na Guatemala, campanhas de vacinação em Honduras. E, mais recentemente, trabalho em comunidades indígenas do Amazonas. Eduardo franziu a testa. Isso fica a só algumas horas de avião daqui. Sim, mas nas áreas mais isoladas da floresta amazônica. O último registro que temos é de 3 meses atrás, quando ela se cadastrou num posto de saúde perto da fronteira com a Colômbia. Carlos passou uma foto. Essa imagem foi tirada por um jornalista que documentava o trabalho médico na região. Na foto, Mariana aparecia agachada ao lado de uma mulher indígena idosa, as duas sorrindo enquanto examinavam um bebê. Ela parecia magra, bronzeada pelo sol, com o cabelo mais curto do que Eduardo se lembrava. Mas seus olhos ainda tinham aquela determinação que a caracterizava sempre. Por que uma médica tão qualificada escolheria trabalhar em condições tão precárias? Perguntou Eduardo, embora no fundo já soubesse a resposta. Era exatamente o tipo de decisão que Mariana tomaria. Aqui é que fica interessante. Carlos abriu outra pasta. Segundo nossos contatos na área, rolavam boatos de que alguns médicos estavam investigando irregularidades nos programas de saúde do governo. Remédios vencidos, tratamentos experimentais sem autorização, esse tipo de coisa. Irregularidades? Nada confirmado, mas vários médicos voluntários relataram pressão para ficar quietos sobre certas práticas. Alguns foram transferidos de repente, outros tiveram problema com vistos de trabalho. Eduardo sentiu um arrepio. As palavras de Mariana sobre gente perigosa de repente ganhavam um novo sentido. Quando foi a última vez que alguém teve contato direto com ela? Há 2 semanas. Uma mensagem de rádio de um posto médico perto da fronteira. Dizia que tinha emergências médicas que precisavam de atenção imediata e que ela ficaria incomunicável por tempo indeterminado. Naquela mesma tarde, enquanto Lucas tirava uma soneca sob os cuidados de Maria Helena, chegou um envelope sem remetente à mansão. O papel era grosso, como se comprado numa vendinha do interior, e a letra de Mariana era inconfundível. Eduardo, começava a carta, espero que o Lucas esteja se adaptando bem. Sei que isso não era o que você planejava para sua vida, mas eu precisava saber que ele estava seguro. A situação aqui é mais complicada do que eu esperava. Tem uma investigação rolando sobre práticas médicas irregulares em comunidades indígenas e algumas pessoas muito poderosas não querem que isso venha à tona. Eu documentei casos de remédios experimentais aplicados sem consentimento adequado, incluindo tratamentos que causaram efeitos colaterais graves em crianças e idosos. Não posso voltar até que essa informação chegue às autoridades certas. O Lucas viu coisas que não devia ter visto antes de eu levá-lo para você. Por favor, tenha paciência com ele se tiver pesadelos ou comportamentos estranhos. E, por favor, cuide dele como sei que você pode. Eu sempre soube que você seria um bom pai, mesmo quando achava que não queria ser. Te aviso quando for seguro. M. Eduardo leu a carta 3 vezes antes que as implicações se assentassem completamente em sua mente. Mariana não sumira por capricho ou medo irracional. Ela estava envolvida em algo perigoso e real, algo que poderia afetar a vida de milhares de pessoas vulneráveis. Naquela noite, depois que Lucas adormeceu, Eduardo sentou-se em seu escritório com uma taça de cachaça envelhecida e contemplou as fotos que começara a acumular no último mês. Lucas comendo sorvete pela primeira vez na vida, com chocolate sujando toda a cara. Lucas rindo enquanto perseguia borboletas no jardim. Lucas dormindo pacificamente com seu dinossauro de pelúcia, finalmente se sentindo seguro num mundo que claramente fora muito incerto para ele. Seu telefone tocou. Era Rafael, como toda noite nas últimas 2 semanas. Os investidores de Dubai tão interessados no projeto de Angra, disse Rafael sem rodeios. Mas querem uma reunião na próxima semana, pessoalmente. Dubai fica a 18 horas de voo. Eduardo,
é uma oportunidade de ouro. Podem compensar toda a perda dos japoneses e mais. Não posso deixar o Lucas. Eduardo, a voz de Rafael tinha uma paciência forçada que Eduardo reconhecia de suas próprias negociações difíceis. Eu entendo que você está passando por um período de ajuste, mas a empresa não pode parar indefinidamente. A empresa não parou. Eu só reorganizei minhas prioridades. Reorganizou? Rafael soltou uma risada sem graça. Você cancelou 15 reuniões em um mês, recusou 3 viagens de negócios. E ontem sua assistente me disse que você mandou remarcar todas as agendas depois das 3, porque é quando o Lucas sai da escola. E qual é o problema com isso? O silêncio que veio em seguida foi mais eloquente que qualquer resposta. Eduardo pôde ouvir Rafael respirando devagar, como fazia quando tentava controlar o gênio. O problema, disse Rafael por fim, é que isso não parece temporário. Parece que você decidiu virar uma pessoa completamente diferente. E não sei se essa pessoa consegue comandar uma empresa de 50 milhões de dólares. Eduardo olhou para as escadas, onde em cima Lucas dormia tranquilamente pela primeira vez em semanas. Finalmente, se sentindo em casa. Talvez, disse devagar, essa pessoa diferente seja quem eu devia ter sido o tempo todo. O segundo mês trouxe uma revelação que mudou a perspectiva de Eduardo sobre os traumas silenciosos que Lucas carregava. Tudo começou com um desenho. A professora de Lucas no Colégio Montessori do Rio, a senhora Patrícia Lima, ligara pedindo uma reunião urgente. Era uma mulher de meia-idade com 20 anos de experiência em educação infantil, conhecida por sua habilidade em se conectar com crianças que passaram por situações difíceis. Senhor Ferreira, começou Patrícia enquanto estendia vários desenhos sobre sua mesa. O Lucas é um menino excepcional, inteligente, sensível, muito observador. Mas tem algo que me preocupa. Os desenhos estavam feitos com giz de cera colorido, traços infantis que a princípio pareciam inocentes. Casas, árvores, figuras de pessoas. Mas quando Eduardo olhou mais de perto, começou a ver padrões perturbadores. Em cada desenho havia figuras escuras nos cantos. Homens com chapéus grandes que pareciam estar vigiando. Numa das imagens, havia uma mulher que claramente era Mariana correndo, de mãos dadas com um menininho. O que isso representa? Perguntou Eduardo, apontando para as figuras escuras. É o que precisamos descobrir. Quando pergunto para o Lucas sobre esses desenhos, ele fica quietinho e muda de assunto. Mas ontem, no recreio, eu o encontrei escondido debaixo do escorregador tremendo. Quando perguntei o que havia, ele disse que vira um dos homens maus no estacionamento. O coração de Eduardo acelerou. Tinha alguém suspeito no estacionamento? Verificamos as câmeras de segurança. Não tinha nada fora do normal, mas a reação do Lucas foi bem real. Acho que ele precisa de ajuda profissional para processar o que quer que tenha visto antes de vir para você. Naquela tarde, Eduardo teve uma conversa com Maria Helena que revelou mais pistas sobre o estado emocional de Lucas. O menino fala dormindo, confidenciou ela enquanto preparava a lancheira. Diz coisas como mamãe, se esconde e não conta para os senhores onde a gente está. Na primeira noite achei que eram pesadelos normais, mas agora acho que são lembranças. Por que não me disse antes? Porque eu queria ter certeza. Mas na noite passada foi diferente. Ele acordou gritando algo sobre papéis importantes e médicos maus. Demorei 1 hora para acalmá-lo. Eduardo percebeu que estivera tão focado em adaptar sua vida à presença de Lucas que ignorara os sinais de que o menino lidava com traumas profundos. A carta de Mariana ganhou um novo significado. O Lucas viu coisas que não devia ter visto. No dia seguinte, Eduardo levou Lucas à doutora Ana Paula Ribeiro, uma psicóloga infantil especializada em trauma, que trabalhava numa clínica particular no Centro Histórico do Rio. Seu consultório ficava numa casa colonial restaurada, com pátios cheios de plantas e cores suaves que transmitiam calma imediata. Ana Paula era uma mulher de 35 anos,
com cabelo castanho, preso numa trança solta, e olhos quentes que pareciam entender sem julgar. Tinha mestrado em psicologia infantil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e trabalhara com crianças refugiadas e vítimas de violência. "Oi, Lucas", disse Ana Paula, se agachando na altura do menino. "Eu sou Ana Paula, e eu gosto de ajudar as crianças a falar sobre as coisas que as preocupam. Quer ver meu consultório?" Lucas se agarrou à mão de Eduardo, mas assentiu timidamente. O consultório de Ana Paula era como um mundo mágico feito para crianças. Tapetes macios, almofadas coloridas, prateleiras cheias de brinquedos e livros, e uma mesinha baixa perfeita para desenhar. "Sabe de uma coisa, Lucas?", disse Ana Paula, se sentando no chão. "Às vezes, quando coisas ruins nos assustam, nosso cérebro guarda essas lembranças de um jeito especial. É como fotos meio embaçadas, e às vezes a gente precisa de ajuda para ver elas mais claras." Eduardo observou de uma cadeira próxima, enquanto Ana Paula trabalhava com Lucas, usando técnicas de terapia lúdica. Aos poucos, o menino relaxou, brincando com bonecos e montando cenas com blocos de madeira. Depois de uma hora, Ana Paula conversou com Eduardo em particular, enquanto Lucas brincava na salinha de espera, sob os cuidados da assistente dela. "O Lucas definitivamente presenciou algo traumático", confirmou Ana Paula. "As reações dele são consistentes com estresse pós-traumático infantil." Na sessão, ele recriou cenas em que uma figura materna e uma criança se escondem de homens grandes que procuram papéis especiais. Que tipo de tratamento ele precisa? Terapia lúdica regular, pelo menos 2 vezes por semana no início. Também recomendo que o senhor participe de algumas sessões familiares. As crianças processam melhor o trauma quando se sentem seguras com os cuidadores principais. Quanto tempo vai levar? Ana Paula sorriu com gentileza. "A cura emocional não segue agendas de negócios, Sr. Ferreira. Cada criança é diferente. Mas posso dizer que o Lucas tem uma base sólida. É inteligente, resiliente e claramente se sente seguro com você. Isso é um ótimo ponto de partida." Nas semanas seguintes, Eduardo criou uma rotina nova que incluía levar Lucas à terapia 2 vezes por semana. No começo, ele ficava na salinha de espera, respondendo e-mails, tentando manter um pouco de produtividade nos negócios. Mas aos poucos, Ana Paula o convidou a participar das sessões. "As crianças precisam ver que os adultos importantes na vida delas também estão dispostos a ser vulneráveis e crescer", explicou ela. "Sua presença nesse processo vai ser fundamental para a recuperação do Lucas." Eduardo descobriu que a terapia familiar era diferente de qualquer experiência que já tivera. Ana Paula os guiava por exercícios em que tinham que se comunicar sem palavras, construir coisas juntos e falar sobre sentimentos de jeitos que Eduardo nunca imaginara. "Papai", disse Lucas durante uma das sessões, "você acha que a mamãe está bem?" Era a primeira vez que Lucas fazia aquela pergunta diretamente. E Eduardo sentiu o peso da responsabilidade de dar uma resposta honesta, mas esperançosa. "Não sei exatamente onde sua mamãe está agora", respondeu com cuidado. "Mas sei que ela te ama muito e está fazendo de tudo para se manter segura, para poder voltar para você." Ana Paula assentiu com aprovação. "Às vezes não ter todas as respostas está tudo bem. Lucas, o importante é que tem gente cuidando de você enquanto a gente espera." Naquela noite, pela primeira vez desde sua chegada, Lucas dormiu a noite toda sem pesadelos. A chegada de Isabel Ferreira à mansão de Eduardo foi tão inesperada quanto um temporal fora de época. Fazia uma década desde a última vez que mãe e filho se viram cara a cara, e os anos não haviam suavizado as arestas afiadas de sua relação. Eduardo estava no jardim, ensinando Lucas a identificar as diferentes espécies de borboletas que visitavam as flores de hibisco, quando a campainha tocou com insistência. Maria Helena apareceu momentos depois, com uma expressão que misturava surpresa e nervosismo. "Senhor Eduardo", anunciou com voz cautelosa,
Sua mãe está na porta da frente. O tempo pareceu parar. Lucas, que perseguia uma borboleta soberana com a concentração de um cientista, parou ao sentir a tensão repentina no ar. Papai? Perguntou com aquela sensibilidade infantil que detecta mudanças emocionais como um radar. Tá tudo bem? Eduardo respirou fundo. Sim, pequeno. Só que vai chegar alguém para nos visitar. Alguém que eu não vejo há muito tempo. Isabel Ferreira tinha 72 anos, mas sua presença ainda era imponente. Alta, magra, com o cabelo prateado preso num coque elegante e vestida com um terninho de linho cor de creme, que claramente custara mais que o salário mensal de muita gente. Seus olhos verdes, os mesmos que Eduardo herdara e que agora via refletidos em Lucas, examinaram a mansão com uma mistura de aprovação e crítica. Eduardo, disse simplesmente, como se houvessem se visto dias antes, não anos. Mãe. A palavra saiu da boca dele com mais frieza do que pretendia. Isabel não se abalou. Seu olhar se deslocou para Lucas, que se escondera parcialmente atrás das pernas de Eduardo, observando a desconhecida com curiosidade cautelosa. Então esse é meu neto, murmurou ela. E pela primeira vez desde sua chegada, sua voz suavizou um pouco. Ele se parece demais com você na idade dele. Como soube dele? Facebook, respondeu com um sorriso irônico. A senhorita Santos postou uma foto de vocês no parque. Aparentemente, as babás modernas são bem ativas nas redes. Eduardo fez uma nota mental para conversar com Maria Helena sobre privacidade. Mas naquele momento, Lucas deu um passo à frente com a coragem que só crianças de 5 anos têm. Oi, disse com voz clara. Eu sou Lucas, a senhora é a vovó? Isabel piscou, claramente desarmada pela simplicidade direta da pergunta. Sim, Lucas, sou sua vovó Isabel. Por que o papai fica triste quando te vê? A pergunta flutuou no ar como uma borboleta que nenhum dos adultos sabia como pegar. Eduardo sentiu uma mistura de orgulho pela percepção de Lucas e constrangimento pela transparência emocional. Essa, disse Isabel depois de um momento, é uma ótima pergunta. A conversa que se seguiu na sala principal foi como navegar num campo minado emocional. Isabel sentou-se na beirada do sofá, mantendo a postura perfeita mesmo num momento tão tenso. Lucas se instalara no chão com seus dinossauros, aparentemente absorto na brincadeira, mas claramente ouvindo cada palavra. Não vim brigar com você, Eduardo, começou Isabel. Vim porque tenho 72 anos e acabei de descobrir que tenho um neto cuja existência você manteve em segredo. Eu mesmo soube da existência dele há 2 meses. 2 meses? Os olhos de Isabel se arregalaram. A mãe dele não te contou nada? Eduardo explicou a situação com Mariana, omitindo os detalhes mais perigosos, mas dando contexto suficiente para sua mãe entender a complexidade das circunstâncias. Então, murmurou Isabel, você chegou à paternidade do mesmo jeito abrupto que seu pai chegou com você. O que quer dizer com isso? Isabel ficou em silêncio por um momento, observando Lucas construir uma cidade elaborada de dinossauros. Tem coisas sobre seu pai que eu nunca te contei. Coisas que talvez eu devesse ter explicado há muito tempo. Lucas ergueu o olhar. Meu avô também era como meu papai? Seu avô, disse Isabel com um sorriso que Eduardo não via há décadas. Era exatamente como seu papai. Teimoso, orgulhoso, dedicado ao trabalho a ponto de esquecer o resto. E como seu papai, se sentiu completamente perdido quando virou pai. Eduardo franziu a testa. Papai nos abandonou quando eu tinha 8 anos. Seu pai não nos abandonou, Eduardo. Eu o expulsei. As palavras caíram como pedras numa lagoa silenciosa. Lucas parou de brincar completamente, sentindo a importância do momento mesmo sem entender todos os detalhes. O quê? Éramos muito jovens. Eu tinha 23, ele 25. O negócio da família estava no sufoco. Você era uma criança difícil, que precisava de atenção constante. E eu...
Isabel suspirou. Eu era orgulhosa demais para admitir que precisava de ajuda. Toda vez que seu pai tentava se envolver mais na sua criação, eu o criticava. Dizia que ele estava fazendo errado, que não entendia o que você precisava. Eduardo sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Mas ele foi embora. Eu lembro do dia que ele foi. Ele foi porque eu mandei. Eu disse que se ele não podia ser o pai e marido que a gente precisava, era melhor nem estar por perto. Isabel tinha lágrimas nos olhos agora. Achei que ele voltaria em uns dias, arrependido e pronto para mudar. Mas ele era orgulhoso como eu. E quando eu finalmente quis ligar para me desculpar, já era tarde. Ele conhecera outra mulher, começara outra família. Por que nunca me disse isso? Porque era mais fácil te deixar. Acreditar que ele nos abandonara do que admitir que eu destruíra nossa família por orgulho. Lucas se aproximou de Isabel com a intuição emocional que às vezes as crianças têm. Vovó, você tá triste? Sim, meu amor. Tô muito triste porque cometi um erro grande há muito tempo. Meu papai diz que quando a gente erra, pode pedir desculpa e tentar consertar. Isabel olhou para Lucas, depois para Eduardo. Seu filho é muito sábio. Meu pai? Começou Eduardo, mas não conseguiu terminar a pergunta. Ele tentou te contatar várias vezes ao longo dos anos. Mandava cartas que eu interceptava, presentes de aniversário que eu devolvia. Quando você fez 18, ele parou de tentar. Acho que pensou que você já era adulto o suficiente para procurá-lo se quisesse. A revelação acertou Eduardo como uma onda gigante. Toda a sua vida adulta fora construída na premissa de que não precisava de ninguém, de que as pessoas que você ama inevitavelmente te abandonam. Ele usara essa crença para justificar seu estilo de vida solitário, relacionamentos superficiais, resistência ao compromisso. Onde ele está agora? Perguntou com voz rouca. Morreu há 3 anos. Câncer de pulmão. Isabel secou os olhos com um lenço de renda. Mas antes de morrer me pediu para te dar isso. De sua bolsa de couro, Isabel tirou um envelope amarelado que claramente fora guardado por anos. Na frente, com a letra familiar de seu pai, estava escrito: para Eduardo quando estiver pronto para ouvir. Eduardo pegou o envelope com mãos trêmulas, sentindo o peso de anos de mal-entendidos e oportunidades perdidas. Vovó, disse Lucas, agora você vai ficar para ajudar o papai a não ficar triste? Isabel sorriu através das lágrimas. Se seu papai me permitir, eu gostaria muito de te conhecer melhor. Lucas, e talvez, olhou para Eduardo, a gente possa tentar ser uma família de novo. O 3º mês marcou o ponto de virada em que os alicerces empresariais que Eduardo construíra por 2 décadas começaram a tremer de forma alarmante. O projeto do resort em Angra dos Reis, que um dia fora seu orgulho e paixão, virara um pesadelo ecológico que ameaçava não só sua reputação, mas sua nova visão do que realmente importava na vida. Tudo começara com uma ligação de emergência dos engenheiros ambientais contratados para o projeto. A doutora Lúcia Oliveira, uma bióloga marinha da Universidade Federal do Rio de Janeiro, descobrira algo que mudaria completamente o rumo do desenvolvimento. Senhor Ferreira, disse ela numa videochamada das praias de Angra, com o vento do litoral bagunçando seu cabelo enquanto falava. Precisamos parar imediatamente toda a construção na área norte do projeto. Eduardo estava em seu escritório, mas tinha Lucas no colo, desenhando dinossauros marinhos enquanto o papai trabalhava. Era uma nova rotina que ele adotara, incluir Lucas em partes do dia de trabalho para que o menino se sentisse menos ansioso com as separações. Parar a construção? Por quê? A gente descobriu que essa área é um ponto crítico de nidificação para tartaruga de couro, uma espécie em perigo crítico de extinção. Mas não é só isso. Doutora Lúcia virou a câmera para mostrar a praia. O sistema de drenagem que instalamos está afetando o fluxo de água doce subterrânea que alimenta as lagoas próximas. Está havendo sinais de contaminação na água que pode bagunçar todo o ecossistema da região. Lucas ergueu o olhar do desenho.
Papai, as tartarugas vão ficar bem? A pergunta inocente de Lucas acertou Eduardo com uma força inesperada. Por anos, ele vira os estudos ambientais como meros entraves burocráticos a superar para os seus projetos. Mas agora, olhando para os olhos preocupados do filho, começou a entender que havia mais em jogo que lucros financeiros. Quais são nossas opções? Perguntou a doutora Lúcia. Tecnicamente, a gente poderia continuar se conseguir as isenções ambientais certas. Mas isso exigiria realocar as tartarugas e alterar permanentemente o ecossistema local. Sua voz tinha um tom que deixava claro sua oposição a essa opção. A alternativa seria redesenhar o projeto todo, reduzir o tamanho significativamente e incluir medidas de proteção ambiental que aumentariam os custos em uns 40%. Depois da ligação, Eduardo ficou em seu escritório contemplando os maquetes do resort que foram sua obsessão por 3 anos. Lucas terminara o desenho e agora colava adesivos de animais marinhos nas bordas. Olha, papai, disse Lucas apontando para sua obra. Fiz uma família de tartarugas que mora na água azul. Você acha que elas gostam de nadar onde está quentinho? Tenho certeza que sim, pequeno. E se alguém construir uma casa grande onde as tartarugas moram, elas vão ter que se mudar? A simplicidade da pergunta contrastava com a complexidade das decisões empresariais que Eduardo enfrentava. Mas, no fundo, a resposta era igualmente simples. Naquela tarde, Rafael chegou à mansão com uma pasta cheia de contratos e projeções financeiras, pronto para uma briga que evitara por semanas. Os investidores de Dubai estão perdendo a paciência, anunciou sem rodeios, enquanto se instalava no escritório de Eduardo. Precisam de uma decisão final sobre Angra antes de sexta, ou retiram a proposta. E se retirarem, o que acontece com os funcionários que dependem desse projeto? Eduardo, não dá para salvar todo mundo. Às vezes, os negócios exigem decisões duras. Como realocar tartarugas em extinção para construir mais um resort de luxo? Rafael olhou como se ele tivesse perdido o juízo. Desde quando você liga para as tartarugas? Eduardo olhou para a janela, onde Lucas brincava no jardim com Maria Helena, perseguindo borboletas com uma rede de brinquedo que Isabel comprara numa de suas visitas diárias. Nas últimas semanas, sua mãe fizera um esforço genuíno para reconstruir a relação. E Lucas aceitara a vovó com a facilidade com que as crianças aceitam. O amor quando oferecido sem condições. Desde que eu percebi que as decisões que tomamos hoje afetam o mundo que vamos deixar para a próxima geração. Isso é nobre, mas também caro pra caramba. Estão falando de perdas de 20 milhões de dólares se não prosseguirmos com o projeto original. E quanto vale a integridade de um ecossistema que existe há milhares de anos? Rafael fechou as pastas com um baque. Não dá para ter essa conversa enquanto você está nesse estado mental. Que estado mental? Esse em que você age como se o mundo dos negócios fosse o vilão e você o herói ambientalista. Eduardo, você construiu sua fortuna desenvolvendo imóveis. De repente, age como se isso fosse algo para se envergonhar. Naquela noite, depois de botar Lucas para dormir, Eduardo ligou para Ana Paula para uma sessão por telefone improvisada. Ele começara a valorizar a visão dela, não só como terapeuta do Lucas, mas como alguém que entendia as complexidades das transformações pessoais. Você acha que eu estou tomando decisões irracionais? Perguntou depois de explicar a situação do resort. Você se importa mais em ser racional ou em ser fiel aos seus valores? Eu nem sabia que tinha valores ambientais até o Lucas perguntar sobre as tartarugas. Ana Paula riu baixinho. Às vezes precisamos de alguém para nos ajudar a ver quem a gente realmente é. As crianças têm um jeito de simplificar o que a gente complica, desnecessariamente. Rafael acha que eu perdi a noção dos negócios. E você, o que acha? Acho que talvez eu tivesse a noção errada o tempo todo. No dia seguinte, Eduardo tomou uma decisão que mudaria não só o projeto de Angra, mas a direção inteira de sua empresa. Ligou para a doutora Lúcia e pediu que ela desenhasse um plano completamente novo.
Um desenvolvimento ecossustentável que trabalhasse com o ecossistema existente, não contra ele. Quero que esse projeto seja um modelo de como desenvolver turismo de luxo sem danificar o meio ambiente, disse ele. Orçamento ilimitado para pesquisa e tecnologia verde. Tá certo disso, Sr. Ferreira? Vai ser bem mais caro e complexo. Tô completamente certo. Quando Lucas chegou da escola naquela tarde, encontrou Eduardo no jardim, fazendo esboços de designs arquitetônicos que integrassem a construção, a vegetação natural. O que você está desenhando, papai? Tô projetando uma casa especial, onde as pessoas podem passar férias, mas onde as tartarugas e todos os outros bichos também possam continuar vivendo felizes. Lucas estudou os desenhos com seriedade. É como quando a gente divide os brinquedos? Exatamente como quando divide os brinquedos. Eu gosto quando você divide, papai. Deixa todo mundo mais feliz. Naquela noite, Eduardo recebeu uma ligação furiosa de Rafael, informando que os investidores de Dubai retiraram a proposta e que 2 outros sócios menores estavam considerando sair do projeto. É bom você estar preparado para as consequências das suas decisões idealistas, disse Rafael antes de desligar. Eduardo olhou para o quarto de Lucas, onde uma luz suave ficava acesa porque o menino ainda tinha medo da escuridão total. Pela primeira vez na vida adulta, ele estava em paz total com as consequências de suas escolhas. O quarto mês trouxe uma pergunta que Eduardo temera desde o dia em que Lucas entrara em sua vida. Aconteceu durante um de seus passeios vespertinos pela Avenida Atlântica, em Copacabana, quando pai e filho caminhavam entre as mansões históricas, enquanto o sol carioca pintava o céu de tons dourados. Papai, disse Lucas de repente, parando em frente à estátua de Getúlio Vargas, quando a mamãe vai voltar? A pergunta flutuou no ar quente como uma pluma que Eduardo não sabia como capturar. Durante 4 meses, ele evitara respostas definitivas, se refugiando em frases como logo ou quando for seguro, mas Lucas crescia em confiança e perspicácia, e merecia algo mais próximo da verdade. Não sei exatamente. Pequeno, respondeu Eduardo, se agachando para ficar na altura dos olhos verdes do filho. Sua mamãe está ajudando pessoas doentes em lugares bem longe. E às vezes, esse tipo de trabalho demora mais do que o esperado. Lucas assentiu com aquela seriedade que desenvolvera, uma maturidade que às vezes partia o coração de Eduardo. Ela sabe que eu não tenho mais tanto medo à noite? Tenho certeza de que ficaria orgulhosa de quão corajoso você tem sido. Ana Paula diz que está tudo bem sentir saudade de quem a gente ama. A menção a Ana Paula fez Eduardo sentir aquela quentura familiar que crescera em seu peito nas últimas semanas. O que começara como relação profissional para ajudar Lucas virara algo mais profundo e complexo. Você gosta da Ana Paula? Perguntou Lucas com aquela capacidade infantil de ir direto ao coração das coisas complicadas. Sim, admitiu Eduardo. Gosto muito. Você acha que a mamãe ia gostar da Ana Paula? A pergunta revelou a complexidade emocional que Lucas processava. Não era só medo de abandono ou confusão sobre a família. Era a intuição de que seu mundo mudava de jeitos que ele não controlava, mas talvez pudesse aceitar. Acho que sua mamãe se importaria que você fosse feliz e tivesse gente boa cuidando de você. Naquela noite, depois de botar Lucas para dormir, Eduardo se viu numa videochamada com Ana Paula, que se estendeu bem além da discussão sobre o progresso terapêutico do menino. O Lucas me perguntou hoje sobre a Mariana, confidenciou, enquanto andava pelo escritório. Acho que ele está começando a processar que essa situação pode ser mais permanente do que pensávamos no início. E como você se sente em relação a essa possibilidade? A pergunta de Ana Paula tinha várias camadas. Não era só sobre Lucas e Mariana. Era sobre ele, sobre eles, sobre o que crescia entre eles nas sessões de terapia familiar e nas conversas que se estendiam cada vez mais além do profissional. Apavorado, admitiu. Durante toda a minha vida adulta, evitei compromissos emocionais porque achava mais seguro.
Agora tenho um filho que depende de mim, uma mãe com quem estou reconstruindo a relação, uma empresa em crise por minhas novas prioridades e uma mulher extraordinária que está mudando minha visão do que significa viver de verdade, não só existir. O silêncio que veio em seguida estava carregado de possibilidades não ditas. Eduardo, disse Ana Paula por fim, você precisa entender que o que está rolando entre a gente não pode se desenvolver enquanto você resolve tantos conflitos internos. O Lucas precisa de estabilidade e você precisa encontrar seu equilíbrio como pai antes de poder ser parceiro de alguém. Isso significa que não tem chance para nós, mas significa que se realmente for ter um nós, tem que ser construído em bases sólidas, não na confusão emocional de uma crise de vida. Eduardo entendeu a sabedoria nas palavras dela, mas também sentiu uma tristeza profunda. Ana Paula tinha razão. Havia variáveis demais sem resolver em sua vida para adicionar a complexidade de um romance. Mas ao mesmo tempo, pela primeira vez em décadas, encontrara alguém que o fazia querer ser uma versão melhor de si mesmo. A foto apareceu na sessão de sociedade do O Globo numa terça-feira de manhã e mudou tudo. Era uma imagem aparentemente inocente. Eduardo e Lucas, na inauguração do parquinho infantil que sua empresa financiara como parte de um programa de responsabilidade social, com Lucas cortando a fita cerimonial enquanto sorria radiante para a câmera. A manchete dizia: empresário Eduardo Ferreira apresenta filho em evento beneficente. Mas para alguém que procurava, a foto era como um mapa com coordenadas exatas. 3 dias depois, Maria Helena notou o primeiro sinal de que algo mudara. Senhor Eduardo, disse ela durante o café da manhã, com aquela voz cautelosa que usava quando algo a preocupava. Ontem, quando levei o Lucas para a escola, tinha um homem num carro escuro que parecia estar observando. E hoje de manhã, quando saímos para o jardim, o mesmo carro estava estacionado no fim da rua. Eduardo sentiu o sangue gelar. As palavras de Mariana sobre gente perigosa ecoaram em sua mente com nova urgência. Conseguiu ver o homem direito? Não muito bem, mas usava óculos escuros e boné. Não parecia ser daqui. Naquela tarde, Eduardo contratou discretamente uma empresa de segurança privada para monitorar a mansão e a escola de Lucas. Instalou câmeras extras e reforçou o alarme. Tudo sem alarmar o menino. Mas Lucas, com aquela sensibilidade desenvolvida em crianças que viveram situações difíceis, percebeu a mudança no clima. Papai, perguntou enquanto jantavam naquela noite, a gente está em perigo como quando eu estava com a mamãe? A pergunta direta desarmou Eduardo. Durante meses, ele construíra um ambiente de segurança e normalidade para o Lucas. E agora enfrentava a possibilidade de que esse refúgio fosse ameaçado. Só estou sendo extra cuidadoso, respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Mas, às vezes, quando as pessoas saem no jornal, outras ficam curiosas demais. Como os homens maus que procuravam a mamãe, Eduardo respirou fundo. Lucas, você lembra de algo específico sobre esses homens? Lucas baixou o olhar para o prato, empurrando os feijões com o garfo. Eles tinham vozes fortes, e a mamãe ficava nervosa quando carros desconhecidos chegavam. Eles diziam algo sobre o que procuravam. Papéis. Sempre perguntavam por papéis importantes. Lucas ergueu o olhar com olhos brilhantes de lágrimas contidas. Vão levar os papéis daqui também? Naquela noite, depois de garantir que Lucas dormisse, Eduardo ligou para Carlos Mendes, o investigador privado. Preciso que intensifique a busca pela Mariana, disse. E quero que investigue se mais alguém está procurando info sobre ela ou sobre o Lucas. Aconteceu algo específico? Eduardo contou sobre a foto no jornal e as observações de Maria Helena. Faz sentido, murmurou Carlos. Uma foto num jornal local pode circular longe na era digital. Você tem um lugar seguro para levar o menino temporariamente? A pergunta rondava a mente de Eduardo desde a conversa com Maria Helena. Sua primeira opção era a fazenda de sua mãe, nos arredores do rio.
Uma propriedade antiga, cercada de amplos terrenos, que seria mais fácil de vigiar e proteger. No dia seguinte, Eduardo teve uma conversa difícil com Isabel. "Preciso te pedir um favor bem grande", disse quando ela chegou para sua visita diária com Lucas. "E preciso que não faça perguntas até eu poder explicar tudo." Isabel, que aprendera a ler as expressões do filho depois de anos de reconciliação, ficou séria na hora. "O que precisa?" "Mas quero que o Lucas e eu nos mudemos temporariamente para a fazenda. E preciso que contrate segurança extra sem que pareça óbvio. Vocês estão em perigo?" "Possivelmente. E não posso arriscar a segurança do Lucas enquanto descubro quão real é a ameaça." Isabel assentiu sem hesitar. "A fazenda está fechada há 2 anos, mas posso deixá-la pronta para vocês em 24 horas. O que dizemos para o Lucas? Que vamos passar uns dias no interior com a vovó enquanto arrumam umas coisas na casa." Naquela tarde, enquanto arrumavam malas com itens essenciais, Lucas mostrou uma mistura de empolgação pela aventura e ansiedade por mais uma mudança na rotina. "A Ana Paula vai saber onde a gente está?" perguntou enquanto guardava com cuidado seu dinossauro de pelúcia na mochila. "Sim, pequeno. Ana Paula vai continuar nos visitando para sessões. E a Maria Helena? A Maria Helena vem com a gente. É como quando a mamãe e eu tínhamos que nos mudar muito?" A pergunta partiu o coração de Eduardo. "Não, Lucas. Dessa vez a gente se muda para ficar mais seguros, mas sempre vamos voltar para casa. E dessa vez você não está sozinho." Enquanto dirigiam para a fazenda naquela noite, com Lucas dormindo no banco de trás e um carro de segurança seguindo discretamente, Eduardo percebeu que sua vida tomara um rumo que jamais imaginara. Era um empresário milionário, fugindo com o filho para uma fazenda familiar, se protegendo de ameaças que não entendia por completo, ligado a uma mulher que poderia estar em perigo real. Mas pela primeira vez na vida, ele sabia exatamente quais eram suas prioridades. A ligação veio às 2 da madrugada, acordando Eduardo de um sono agitado na fazenda de sua mãe. O número era desconhecido, mas a voz do outro lado o gelou até os ossos. "Senhor Ferreira", disse uma voz masculina com sotaque que ele não identificou. "Temos informações sobre Mariana Costa." Eduardo se sentou imediatamente, caminhando em silêncio para o escritório para não acordar Lucas, que dormia no quarto ao lado. "Quem fala?" "Daí isso não importa. O que importa é que sua ex sumiu do último lugar conhecido dela no Amazonas. Seus colegas médicos a reportaram como desaparecida há 4 dias. O coração de Eduardo disparou. "O que querem?" "E queremos os documentos que ela tinha. Sabemos que ela os deu antes de deixar o menino com você." "Não sei do que documentos vocês falam." "Senhor Ferreira." A voz endureceu. "Não brinque com a gente." Mariana Costa estava coletando provas sobre certas operações médicas em comunidades indígenas. Essa prova precisa voltar para os donos legítimos. E se eu não tiver esses documentos? Então esperamos que a Mariana apareça logo para entregá-los pessoalmente. Seria uma pena se algo acontecesse com o menino enquanto esperamos. A linha caiu, deixando Eduardo com as mãos tremendo e uma fúria protetora queimando no peito. O ameaça velada a Lucas cruzara uma linha que ele nem sabia que existia dentro de si. Imediatamente ligou para Carlos Mendes, sem ligar para a hora. "Carlos, preciso que essa busca vire sua prioridade absoluta. Acabei de receber uma ameaça direta ao Lucas." "Que tipo de ameaça?" Eduardo relatou a conversa palavra por palavra. "Isso confirma o que a gente suspeitava", disse Carlos. "A Mariana está envolvida em algo bem maior do que pensávamos. Você tem algum documento que ela poderia ter deixado?" Eduardo repassou mentalmente tudo que Mariana trouxera naquela noite. Os papéis de paternidade, a roupa do Lucas, o inalador, alguns brinquedos. Nada que parecesse prova médica ou documentos comprometedores. Nada óbvio. Mas talvez, de repente, ele se lembrou de algo.
O dinossauro de pelúcia de Lucas, o que ele nunca largava, o que estava com ele desde aquela primeira noite. Será que Mariana escondera algo dentro do brinquedo favorito do menino? Carlos, preciso que venha para a fazenda agora e traga alguém que possa examinar um objeto sem danificá-lo. 2 horas depois, Carlos chegou acompanhado de um especialista em evidências forenses. Lucas ainda dormia profundamente, mas seu dinossauro de pelúcia estava na sala, onde Eduardo o levara com cuidado. Se tem algo escondido nesse brinquedo, murmurou o especialista enquanto examinava as costuras com uma lupa. Foi feito profissionalmente. Depois de 20 minutos de exame cuidadoso, encontraram o que procuravam. Uma pequena abertura na parte de trás do dinossauro, costurada de forma tão perfeita que era invisível a olho nu. Dentro havia um pendrive embrulhado em plástico, junto com um bilhete manuscrito de Mariana. Só se algo acontecer comigo. Proteja o Lucas. Tudo está aqui. M. Carlos conectou o pendrive no laptop com software de segurança. O que encontraram foi devastador. Documentos médicos mostrando experimentos ilegais em comunidades indígenas, fotos de condições deploráveis em clínicas remotas, registros de remédios vencidos distribuídos de propósito e, o mais chocante, contratos ligando funcionários do governo a uma empresa farmacêutica internacional. Meu Deus, murmurou Carlos. Isso envolve gente poderosa demais. O Vitor Almeida, o farmacêutico, tem conexões até o nível federal. Eduardo reconheceu o nome na hora. Victor Almeida era um de seus investidores mais importantes, um homem que financiara vários de seus projetos hoteleiros. Victor Almeida? Perguntou, sentindo náuseas. O da Laboratórios Almeida? O mesmo. Segundo esses documentos, a empresa dele usou comunidades indígenas como cobaias para remédios experimentais, se aproveitando do isolamento e da falta de recursos legais delas. A ironia era amarga. Eduardo recebera dinheiro de um homem que explorava as mesmas comunidades vulneráveis que Mariana tentava proteger. O que fazemos com essa informação? Primeiro, precisamos garantir que o Lucas fique totalmente protegido. Segundo, encontrar a Mariana. E terceiro, decidir como expor isso sem botar sua família em mais perigo. Eduardo olhou para o quarto onde Lucas dormia, alheio ao fato de que seu brinquedo favorito servira de esconderijo para informações que poderiam mudar a vida de milhares de pessoas. Carlos, disse por fim, quero que copie essa informação e distribua para todos os veículos de imprensa sérios que você conhece. Também para as organizações internacionais de direitos humanos. Eduardo, isso vai ser uma guerra. O Almeida tem recursos ilimitados e conexões poderosas. Então vai ser uma guerra justa. Você está preparado para as consequências? Isso pode destruir sua empresa, sua reputação, tudo que você construiu. Eduardo pensou em Lucas, em Mariana arriscando a vida para proteger pessoas vulneráveis. Nas comunidades indígenas exploradas pela ganância de homens como Victor Almeida. O que eu construí por anos não vale nada se for financiado pelo sofrimento dos outros. Ao amanhecer, enquanto Lucas tomava café da manhã tranquilamente na cozinha da fazenda, alheio à tempestade que se aproximava, Eduardo tomou uma decisão que sabia que mudaria suas vidas para sempre. Era hora de lutar por algo mais importante que dinheiro ou sucesso nos negócios. Era hora de lutar pela justiça. Revelação veio da fonte mais inesperada. Rafael apareceu na fazenda no 5º dia de seu exílio voluntário, mas não como o sócio empresarial irritado que Eduardo esperava. Veio como um conspirador que guardara segredos por meses. Precisamos conversar, disse ele, depois de cumprimentar Lucas, que brincava no jardim sob os cuidados de Maria Helena e 2 seguranças disfarçados de jardineiros. Se trancaram no escritório da fazenda, onde Rafael tirou de sua maleta uma pasta que fez o coração de Eduardo parar.
Eu tô em contato com a Mariana há 4 meses, confessou sem rodeios. O quê? Ela me procurou logo depois de deixar o Lucas com você. Sabia que o Victor Almeida era um dos nossos investidores principais e precisava de alguém de confiança para ajudar de dentro. Eduardo sentiu como se o mundo virasse de cabeça para baixo. Você sabia o tempo todo onde ela estava? Sabia que ela estava viva e trabalhando para expor o Almeida, mas não sabia a localização exata até 3 dias atrás. Rafael abriu a pasta, revelando fotos recentes de Mariana. Ela está escondida num abrigo para ativistas na Cidade do México, mas a situação dela é precária. As fotos mostravam Mariana magra, com olheiras, mas viva. Numa delas, sorria abraçando outros voluntários médicos. E Eduardo sentiu uma mistura de alívio e raiva que não sabia processar. Por que não me disse nada? Porque ela me pediu para não fazer até ser absolutamente necessário. Mariana sabia que, se te envolvesse cedo demais, o Almeida poderia usar sua empresa como alavanca contra ela. E agora o que mudou? Agora o Almeida sabe que perdeu o controle. Ontem, 3 abrigos de ativistas foram revistados por autoridades corruptas. Mariana conseguiu fugir, mas precisa sair do país imediatamente. Rafael tirou outro conjunto de documentos. A Mariana está trabalhando com organizações internacionais de direitos humanos. Elas têm um plano para expor tudo sobre o Almeida, mas precisam que a prova chegue simultaneamente à imprensa internacional para evitar que seja abafada localmente. O que precisam da gente? Sua infraestrutura empresarial, contatos internacionais, acesso à mídia global, recursos financeiros para proteger testemunhas. Rafael pausou. E precisam que você rompa publicamente todos os laços com o Victor Almeida. A magnitude do que Rafael pedia se assentou devagar na mente de Eduardo. Não era só expor o Almeida. Era declarar guerra empresarial contra um dos homens mais poderosos do Brasil. Se eu fizer isso, perdemos uns 60% da nossa financiamento atual. Sim, e provavelmente enfrentamos retaliações legais que duram anos. Também sim. E a Mariana? Quando vou poder vê-la? Se tudo der certo no plano, em 1 semana. Mas Eduardo... Rafael olhou direto nos olhos dele. Ela não vai ficar. O trabalho dela com comunidades vulneráveis é a vida dela. Vai querer levar o Lucas. As palavras acertaram Eduardo como um tapa físico. Durante 5 meses, ele construíra sua identidade em torno de ser o pai de Lucas, reorganizar a vida toda, descobrir partes de si que nem sabia que existiam. Levar o Lucas. Esse era o plano original. Deixar o Lucas com você, temporariamente até a situação se resolver. Depois, voltar para o trabalho médico com ele. Eduardo caminhou até a janela, observando Lucas perseguir borboletas com a mesma concentração que aplicava a tudo na vida. O menino crescera, não só fisicamente, mas emocionalmente. Já não era o pequeno apavorado que chegara naquela noite de março. Era uma criança segura, feliz, que chamava papai para Eduardo com total naturalidade. E se eu não quiser deixá-lo ir? Então vai ter que lutar por ele. Legalmente, emocionalmente, de todos os jeitos que importam. Naquela noite, Eduardo teve a conversa mais difícil da vida com Lucas. Pequeno, disse enquanto o botava para dormir. Quero te falar sobre sua mamãe. Lucas se sentou na hora, com olhos brilhantes de esperança. Você achou ela? Sim, a gente achou. Ela tá bem e logo vai poder vir te ver. A gente pode ir para casa então? Essa é a parte complicada, Lucas. Sua mamãe quer que você volte a morar com ela. A expressão de Lucas mudou, mostrando uma confusão que partiu o coração de Eduardo. Mas você vem também? Não sei, pequeno. Depende de muitas coisas. Lucas ficou quieto por um bom tempo, processando informações pesadas para sua idade. Papai, disse por fim, eu posso escolher? Escolher o quê? Posso escolher ficar com você e a mamãe também ficar. Tipo uma família de verdade. Eduardo abraçou Lucas, se perguntando se uma criança de 5 anos não encontrara a solução que os adultos não viam.
6 meses depois daquela madrugada que mudara sua vida para sempre, Eduardo se encontrava no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, segurando a mão de Lucas, enquanto esperavam um voo que traria Mariana de volta. A operação para expor Victor Almeida foi um sucesso estrondoso, mas custara caro pessoal e empresarialmente. A imprensa internacional publicara a história ao mesmo tempo em 3 continentes, criando um escândalo que forçara investigações governamentais no Brasil e nos Estados Unidos. Victor fora preso, embora seus advogados conseguissem fiança enquanto se preparava o julgamento. A empresa de Eduardo perdera mais de 50% do valor, mas algo inesperado acontecera. Investidores éticos do mundo todo começaram a procurá-lo, interessados em financiar projetos sustentáveis. O resort de Angra, redesenhado como modelo de ecoturismo, atraíra mais atenção e grana que o original. "Tá nervoso, pequeno?" perguntou Eduardo a Lucas, que usava sua camiseta favorita de dinossauros e carregava um desenho feito especialmente para a mãe. "Um pouquinho", admitiu Lucas. "E se a mamãe achar que eu mudei muito?" As mudanças boas sempre deixam as mamães felizes. Quando Mariana apareceu na porta de desembarque, Eduardo sentiu uma mistura complexa de emoções que preparara por semanas. Ela parecia mais magra, com cabelo mais curto e novas linhas ao redor dos olhos, mas seu sorriso ao ver Lucas foi exatamente o mesmo que ele se lembrava. "Meu amor", gritou Mariana, se agachando para receber Lucas, que correu para ela com uma velocidade que quase os derrubou. O reencontro foi lindo e doloroso ao mesmo tempo. Lucas contou para a mãe sobre a escola, sobre Maria Helena, sobre a vovó Isabel, sobre Ana Paula, sobre as borboletas do jardim e as aulas de natação. Mariana ouvia cada palavra como se fosse música, tocando o rosto de Lucas o tempo todo para se certificar de que era real. Mas quando Lucas mencionou naturalmente "quando o papai e eu", ou "o papai diz que", Eduardo viu a realidade se assentando nos olhos de Mariana. Seu filho desenvolvera um laço profundo e genuíno com o homem que fora um estranho 6 meses antes. Naquela noite, depois que Lucas adormeceu em seu quarto familiar, Eduardo e Mariana tiveram a conversa que ambos temiam. "Nunca vou te agradecer o suficiente", começou Mariana, sentada no sofá, que um dia parecera formal demais para a vida familiar, mas que agora estava coberto de livros infantis e desenhos. "Não só por cuidar do Lucas, mas por amá-lo do jeito que você amou. Não precisa me agradecer por amar meu filho. Nosso filho", corrigiu ela com gentileza. "E essa é exatamente a conversa que precisamos ter." Durante as 2 horas seguintes, eles montaram algo que nenhum dos dois considerara originalmente: um novo tipo de família. Mariana aceitara uma posição com a Médicos Sem Fronteiras, que lhe permitiria trabalhar de uma base no Rio, viajando para missões curtas, em vez de sumiços prolongados. Eduardo reorganizara a empresa para poder estar mais presente na vida diária de Lucas. "E nós?", perguntou Eduardo por fim. "Somos os pais do Lucas", respondeu Mariana com um sorriso. "Somos uma família, mesmo que não seja o tipo tradicional. E quem sabe", acrescentou olhando direto para ele, "algum dia a gente descubra se também pode ser algo mais." 3 meses depois, numa tarde perfeita de primavera carioca, Eduardo se encontrava no jardim de sua mansão, que já não parecia fria nem impessoal, observando uma cena que um dia achara impossível. Lucas estava na piscina com Ana Paula, que aceitara ficar em suas vidas não só como terapeuta, mas como a mulher que Eduardo esperara a vida toda sem saber. Mariana sentava numa cadeira próxima, lendo relatórios médicos enquanto mantinha um olho no filho. Isabel jogava xadrez com Rafael, que provara ser bem mais que um sócio nos negócios. Era o irmão que Eduardo nunca tivera. Maria Helena apareceu com uma bandeja de suco de limão fresco, resmungando carinhosamente que agora tinha que cozinhar para um exército. Mas seu sorriso revelava o quão feliz ela estava de ver a casa cheia de vida. "Papai!", gritou Lucas da piscina.
Vem ver como eu nado igual uma tartaruga. Eduardo olhou ao redor do jardim, cheio das pessoas que agora formavam sua família extensa e escolhida. Sua empresa era menor, mas mais ética. Sua casa era menos perfeita, mas mais acolhedora. Sua vida era mais complicada, mas infinitamente mais rica. 6 meses antes, ele fora um homem bem-sucedido, mas solitário, medindo seu valor em termos de conquistas empresariais e bens materiais. Agora era um pai, um filho reconciliado, um parceiro numa família não convencional e, pela primeira vez na vida adulta, genuinamente feliz. Enquanto ia para a piscina nadar como tartaruga com o filho, Eduardo refletiu sobre a ironia de que precisara de um menino de 5 anos batendo à sua porta no meio da noite para aprender o que realmente significava estar vivo. Às vezes, as melhores coisas da vida chegam sem aviso, transformam tudo que você achava que sabia sobre si mesmo e te mostram que o amor verdadeiro não segue planos de negócios nem cronogramas perfeitos. Simplesmente chega, muda tudo e te faz melhor do que jamais imaginou que poderia ser. Espero que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.